Fala galera, espero que vocês estejam bem. Estamos aí hoje com mais um episódio dos Amigos da Eólica. Eu sou Edgar Martins. Eu sou Rômulo Sales e hoje nós temos aqui um convidado muito especial. Esse convidado é o Rodolfo. Ele tem uma grande experiência, um lastro aí, principalmente na área de logística, mas ele tem muitas histórias para nos contar e nos ensinar como resolver, às vezes, esses gargalos aí logísticos que aparecem no dia a dia, não só no ambiente de trabalho, mas às vezes até na rotina domiciliar, de casa. Às vezes, putz, como é que eu vou levar um guarda-roupa para algum lugar movimentar? Então, fala um pouco para a gente aí quem é Rodolfo. Primeiro, obrigado o convite aí, obrigado demais. Edgar é um grande amigo, né? É muito bom estar aqui para bater esse papo, né? E falar de eólica para nós é bem fácil, né? É a nossa vida praticamente toda profissional aí, voltado para eólica. Mas são alguns anos aí, né? 20 anos aí, talvez um pouquinho mais, até voltado para eólica, mas toda a minha carreira foi voltado aí para logística, né? Então, estou aqui no Ceará há 11 anos. Acho que a gente vai acabar falando um pouquinho mais disso aí. Estou num período de transição aí. Mas tô muito feliz em participar aqui com vocês. E acredito sim que tem bastante coisa interessante para a gente conversar aí. E bastante coisa de movimentação de pá, de logística, independente do que seja. Para a gente poder bater um papo legal e ajudar quem está entrando agora no ramo, ou quem já está aí há muito tempo e precisa identificar alguns riscos aí, ou até muito oportunidades, bom, né? Para poder desenvolver melhor aí dentro da eólica. Muito bom. Rodolfo Nogueira, então, trabalhou já em 3 fábricas de pás, né, Rodolfo? 3 fábricas de pás eólicas. Para mim, um amigo, considero um amigo, conheço a família. Um abraço aí para todo mundo, as 3 filhas aí, esposa. A patroa. A patroa. Obrigado lembrar, Edgar. Dona Marina, senão não volta para casa. Né? Senão não entra, né? E assim, é uma referência de conhecimento em logística para mim. O Rodolfo, muitos momentos que a gente teve alguns problemas, né, de reparo em campo, a gente chegou a sentar algumas vezes para entender o que aconteceu, como que aconteceu, né, ou alguns momentos que a gente queria também transportar uma pá para o nosso centro de treinamento também. O Rodolfo foi alguém que foi levar ideias, como fazer. Então, assim, acho que o bate-papo de hoje, a gente pode aprender muito sobre esse tema logística, que às vezes é subestimado, né? A gente acha que é muito fácil mexer com logística. Todo mundo acha que é fácil. Logística é fácil, mas quando a gente vai entender a complexidade desse tema, a gente vê o quanto a gente pode deixar de perder com ele, né? Ou ganhar tempo e no final a gente otimiza aí a nossa receita, otimiza o nosso tempo. Então, o Rodolfo vem trazer aí muitas histórias. Vamos lá, o Rodolfo, hoje vamos falar um pouquinho de quando você começou na eólica, né? Falou já quem é o Rodolfo. Quando você começou, como é que você começou dentro da fábrica, o que você fazia e vamos lá, começar um pouquinho a história. É legal que vai passando um filme, né, na cabeça da gente, né? A gente tava conversando aqui um pouquinho antes, né? Ele falou, pô, tem alguma coisa engraçada, né, pra gente contar, né? Caramba, tem tanta coisa legal, né? Tem tanta coisa engraçada e difícil, né, que acaba acontecendo na carreira, que realmente vai passando um filme, né, na cabeça da gente. Pô, eu comecei na Volben, né, foi a primeira empresa de pá, né, eu trabalhava no comércio antes, num grande varejista aí, e depois eu fui pra Volben, né, e na Volben, quando eu comecei na Volben, eu comecei na produção, então eu comecei a trabalhar no acabamento, né, fazia a preparação da superfície, né, o lixamento da superfície, né. Então, eu fui muito treinado lá, né, pelos alemães, né? Admiro muito a tecnologia e a metodologia. Volben, né? A qualidade. A metodologia deles de trabalho, de ensino e tudo é absurdamente simples, direta e funciona. E funciona. E como eles te ensinam o porquê das coisas, então não é que eles te falam o que você faz, é por que você faz. Então, isso me trouxe uma bagagem muito grande. Eu até brinco, né? Falando que a única coisa que eu não conquistei lá foi dinheiro, mas eu conquistei uma coisa muito maior, que foi muito conhecimento, né? E eu sempre gostei disso. Então, quando eu comecei a trabalhar na Volben, eu era da produção, trabalhava no acabamento, e eu tinha um sonho de trabalhar na indústria. E o meu pai falava que quando eu entrasse na indústria eu teria futuro, né? Então o meu sonho era trabalhar na indústria. Eu já tinha filhas na época, né? 2 filhas na época quando eu comecei a trabalhar lá.
E aí eu falei, pô, eu preciso me manter lá. E um dos outros ensinamentos do meu pai, que é um dos que eu mais valorizo, ele sempre falava, né? Seja o primeiro do aumento e o último do corte, né? Fantástico. Então, isso eu levei como Mantra. um mantra, né? E o meu propósito de vida, né? Que é melhorar a qualidade de vida da minha família, em primeiro lugar, e depois melhorar a qualidade de vida de todo mundo que estiver perto de mim, né? Então, esses são os ensinamentos que eu levo mesmo como um mantra. Muito bom. E aí, na Volbem, eu tava no... Quantos anos atrás? Isso há 20 anos atrás. 2002, Foi 2002, 2003, é. Acho que foi 2002 que eu 21, comecei. 22 anos Isso. atrás. Acho que foi 2002. E aí na Volbem eu comecei no acabamento e foi interessante porque eu gostava muito, gosto ainda, né, do acabamento de paz, né? Todo mundo me conhece por logística, mas eu conheço um tanto de acabamento também, né? Compartilhei algumas coisas com o Edgar porque a nossa sala ficava dentro do acabamento, né, Edgar? Verdade, A gente ficava compartilhando sala, aí foi uma experiência muito legal. E aí como eu queria ser o primeiro do aumento e o último do corte, lá a gente tinha a oportunidade de fazer hora extra em outras áreas. Interessante. Então, todo dia eu fazia hora extra em outra área. Então, eu aprendi um tanto de reparo, aprendi a escalonar, aprendi a parte de handlay-up, aprendi a parte de fechamento de pá, aprendi a parte de balanceamento, aprendi tudo que você imagina. Até montagem de spoiler da pá, que era I-74 na época lá, a gente também fazia. Só que aí eu acabei tendo uma facilidade muito grande com movimentação de carga, né? Então, lá... Dentro da própria fábrica, é isso? Dentro da própria fábrica. Então, o nosso supervisor, né? Um abraço aí também pro Valmir Zanardo, um dos caras que me ajudou bastante nesse período. O meu líder na época, eu indiquei ele para trabalhar aqui no Ceará. Hoje ele trabalha aqui no Ceará também, que é o Rogério japonês. E tinha o Márcio Smith também. Então, esses que eram os líderes, né, e o Valmir eram os supervisores, identificaram que eu tinha uma facilidade para trabalhar com a movimentação, com a ponte rolante, porque lá quem era da produção Mexia na ponte. também mexia na ponte. Então, como eles viram que a gente tinha uma facilidade, então sempre quem movimentava era esse Márcio Smith e eu. Então, nós começamos a fazer todas as movimentações. E eu comecei a ver que tinha facilidade para aquilo, tal. Só que eu também aprendi todo o processo da pá. Porque eu queria... Acabava movimentando a pá em todo o galpão e vendo todos os processos. Exatamente, porque a gente fazia... Lá tem a opção de você fazer hora extra em outro setor. Então, o supervisor de outro setor, ele passava no setor de acabamento e falava, quem quer fazer hora extra com a gente? Eu falava, pô, eu vou. Fantástico. Pô, eu vou. Então, eu aprendi todo o processo de produção da pá. Todo. E aí foi muito legal. Lembro até hoje o cálculo de balanceamento de cabeça. Lembro de cor para balancear uma pá. Se tiver que balancear hoje, eu não preciso nem fazer Continha no nada. papel. Dá para fazer de boa. Lá era momento padrão? Não. É que momento padrão vai um pouco dependendo do projeto da pá, né? E de o quanto está estabilizado o processo. Porque quando você estabiliza mais o processo, você tem uma variabilidade menor no peso. Com essa variabilidade menor, você consegue manter mais o peso padrão. Porque daí você consegue ter, tipo, 3 famílias de pá, né? Você coloca lá, tipo, a família 1, 2 e 3, ou A, B e C, tanto faz. E dentro daquele range, né? Você consegue fazer o momento padrão. As pás. Exatamente. E aí, nesse período, foi muito bom todo esse aprendizado, né? Fiquei um tempo também com o balanceamento e a finalização. E a gente acabou assumindo a parte de fazer a embalagem das pás, né? Que é montar naquelas estruturas. E eu comecei a me familiarizar e gostei. E aí fiz um curso, fiz outro curso, tal. Fui dando uma pesquisada bastante na área. E aí eu acabei recebendo uma outra proposta. Eu saí dali, trabalhei acho que uns 6 meses com gás natural, por incrível que pareça, mas também era voltado para a logística. Então era responsável por uma frota de equipamentos. E máquinas, né, que fazia perfuração não destrutiva, né? Acabei conhecendo um pouco desse mundo aí também, que foi interessante. Só que foi bem pouco tempo, foi uns 6 meses, aí eu já recebi a proposta da Texis, que ali foi onde eu não é nem fidelizei com eólica, mas com a parte logística em si. Porque ali eu conheci também um cara, né, o Ismael, que é quem eu tenho um respeito muito grande, e também tenho
uma gratidão muito grande também por ele. Quem sabe a gente vai ter o Ismael aqui ainda, né? Pô, não, convida, cara. Convida. Ismael é a lenda, é uma lenda aí uma também. referência, com Ismael certeza. Ismael é referência. E pra Mas mim, ele ainda como tá na área? tá, sim. O Ismael hoje ele é executivo. Eu acredito que ele é executivo hoje na Cruz de Malta, né? Uhum. Mas ele é envolvido em várias empresas. É um cara muito, muito conhecido por todos da eólica. Principalmente em logística, né? Sim, principalmente logística e muito respeitado também. O cara É o cara. é o cara. Aí, o um cara. abraço para Ismael. Fazendo um merchan pro Ismael. Ismael, depois desse merchan, não tem como negar, tem que vir, tá? Aí você chegou na Texas, então, já para logística. Eu entrei na Texas já para logística, acabei indo para operação. É legal que quando eu fui para entrevista, né, perguntaram o que eu fazia, né? Quando eu falei o que eu fazia na Volme, o cara falou: "Não precisa nem continuar mais, né? Já tá contratado, pode ir embora". Então foi 5 minutos de entrevista. Que ele perguntou o que eu fazia na Volbe, eu contei, montava ponte rolante com empilhadeira, montava na embalagem, puxava, montava em girapá e tudo. O cara falou: "Caramba, mas você fazia tudo isso, fazia balanceamento e tal". Eu falei, pô, então, não, beleza, você já passou. Graças a Deus, né? Tenho muita fé em Deus aí, deu tudo certo. E Pra quantos mim, nada. anos na Texas? Cara, Texas foram 4 anos, acho. Foi 3 anos e pouco. Quase um curso tecnológico. Saiu da Texas, você já saiu para vir para Aeres. Cara, então, aí na Texas eu fiquei como operador um tempo, depois eu passei naquele projeto especialista lá, né? Que depois eu não sei o que aconteceu, acabou virando todo mundo analista, né? Que foi meio cômico, para não dizer trágico, né? Aquele projeto. E depois eu recebi uma proposta para vir aqui Na verdade, eu recebi várias, né? E tinha negado. Aí teve um dia que eu tava na planta 8. Na planta 8, e aí o Carlão me ligou, né? Abraço aí pro Carlão também. Também é uma lenda pra trazer aí. É uma lenda. Aí eu pedi só pra falar com a minha esposa, né? Aí eu conversei com a minha esposa, retornei e falei: "Cara, não, beleza, eu vou". Aí tá bom, mas quando? Amanhã. Foi desse Meu jeito. Deus do céu. Então eu aceitei num dia, no outro dia eu tava dentro do avião. Putz. Foi. E aí eu vim pra cá, pro Ceará, nunca tinha vindo nem pra passear. Vim pra cá sozinho, fiquei 2 meses sozinho. E aí depois eu voltei pra buscar minha esposa e minhas filhas, né? E a gente veio pra cá com aqueles 6 sacos de lixo, né? De lixo mesmo, a gente colocou dentro daqueles bag de tipo de feirante. E a gente veio pra cá com 6 bolsas e mais nada, porque eu pedi demissão de lá, então a gente veio sem recurso nenhum, eu vim realmente acreditando no futuro. No projeto. Eu pedi demissão. Então, pra quem é CLT sabe o quanto isso dói, né, no bolso. Ainda mais com filhos, família e tudo. E vim acreditando no propósito, né, da empresa e tudo, na proposta que eles estavam colocando. E aí deu nisso que deu. A minha esposa 10 veio. anos na Aeres, né? Minha esposa veio pra cá. A gente até brinca hoje, né? A gente ficou quase 2 anos andando a pé aqui, fazendo compra de ônibus e tudo, né? Pra conseguir construir esse futuro. E aí foram 10 anos de Aeres aí. Eu vim como analista Chegou de engenharia. Analista de engenharia. Analista também. de engenharia, Chegamos com 1 mês de diferença, né, Rodolfo? 1 mês. Eu vim em agosto, você veio em setembro, né? Setembro de 2012. Foi. Pô, cheguei aqui em agosto, dia 16 de agosto, vim como analista. E aí no 16 de setembro, um dia antes do meu aniversário, eu fui promovido para coordenador. Sobre esse 1 assunto mês. aí, Rodolfo, eu fico imaginando, né? Você já tinha sua família consolidada, estava saindo lá da região de Sorocaba, vindo para uma empresa recém-inaugurada, com Perfeito. 3 pessoas que estavam empreendendo. Como foi essa mudança? Como foi o apoio? Como foi essa virada de chave? Rapaz, eu acredito no projeto. Antes do Rodolfo falar, eu vou até colocar aqui. Quando eu vim, na mesma época, eu ouvi pessoas dizerem: você está trocando o certo pelo duvidoso. Nossa. Porque na época a Texas lá era a maior fábrica do Ela Brasil. tinha 10 mil funcionários, Aí né? a gente estava vindo para cá para uma empresa que estava começando, Não que tinha- hoje é a maior do Brasil e a eu- Texas faliu, infelizmente. Eu era o número 223 aqui, né? Então quando a gente chegou tinham menos de 200 pessoas, porque já tinha rolado um certo turnover, né? Eu era o 236, muito próximo. Aí, então eu era 223. Então, como é que foi esse negócio de trocar o certo, né, que diziam, pelo duvidoso? Foi assim, né? Quando eu falei que tava vindo pra cá, né? Me colocaram dentro de uma sala lá em Sorocaba, né?
Então tava o meu coordenador, não lembro se fala assim, se falava assim o cargo, Encarregado, mas acho que é acho que é encarregado, né? coordenador, é. Isso, tava o meu encarregado, né? E o gerente da área, né? Na verdade, ele chamou o gerente da área, porque na verdade eu falei, informei ele e fui me despedir do pessoal, né? Aí quando eu voltei pra sala, o gerente já tava lá, né? Falou, pô, mas você vai, não sei o quê. Pô, você tá indo pra um lugar que é ruim. Você já foi conhecer lá? Eu falei, nunca, nem pra passear. Não, você tá indo pra uma empresa que não vai dar certo. Você tá trocando certo pelo duvidoso. Você tem todo o futuro aqui, todo mundo confia em você, todo mundo quer que você continue aqui. Por que você tá indo pra lá? Eu falei, não, eu acredito no que eles estão me passando e eu tenho muita fé, vai dar certo. Eu não entro pra dar errado, vai dar certo, não tem outra coisa. E aí eles tentaram aumentar o meu salário, né? Quanto você vai ganhar lá? A gente vai dobrar pra você ficar aqui e tal, né? Eu falei assim, não, pô, mas eu já aceitei. Ele falou, Já não, mas dei a palavra, né? então, aí eu falei exatamente isso, ó. Eu falei, eu já dei minha palavra. Aí o que eu escutei do chefe da planta, né? Foi, hoje em dia não tem mais palavra, né? Então, o que manda é o dinheiro, não tem mais palavra, né? Aí eu falei assim, então, esse é um dos motivos que eu tô saindo. tá me fazendo sair, porque Cultura da honra. pra mim a gente ainda tem palavra Bom. e a educação que eu tive é que se você deu sua palavra, realmente cumpra, né? Tudo dentro do que for possível, né? Mas nem tudo é dinheiro. Pelo menos pra mim não é. Óbvio que dinheiro enche a geladeira, mas eu já tive propostas melhores, eu já tive oportunidades que aparentavam ser melhores, mas eu valorizo mais as pessoas, o bem-estar da minha família. E se eu me comprometo com algo, mesmo que eu tenha um certo prejuízo ou eu deixe de ganhar mais, eu vou seguir com a minha palavra, porque eu acho que é coisa que leva pra vida, né? Então é o legado que fica, né? Com amigos, com pessoas que trabalham com você, eles precisam confiar na sua palavra, né? Então, quando alguém escuta de mim e fala assim, não, tá fechado, vamos cumprir. A gente tava conversando até antes ali, né? Fala assim, não, se você conversou com essa pessoa e foi isso, não tem como dar errado realmente essa pessoa de palavra. Então, eu espero que as pessoas me olhem desse jeito, né? O Rodolfo tá num momento de transição de carreira, né? A gente tava falando até dessa transição e que alguém amarrou aí, né? A gente pode, não vamos falar quem, mas... Tô até pegando a correntinha aqui, cara, que eu tô sentindo amarrado aqui, preso. Saiu, ficou 10 anos na Aeres, depois ainda vamos finalizar aqui alguns meses na Cordeiro, né? Isso. Foram quase 10 anos e pouco aí de Aeres, né? Na Aeres você entrou como analista e chegou a... Gerente sênior. Gerente executivo, não? Não, gerente, não foi executivo. Tava como sênior. Gerente Gerente de logística. Isso. Sênior, né? Começou a logística lá em 2012, a gente Foi. chegou, né? Cara, pra você ter ideia, né? Olha, que curioso isso, né? Que é interessante falar. Quando eu assumi a logística lá, eram 4 operadores. Olha aí, cara. Eu me lembro, ainda era só a Suzlon. Eu não vou citar o nome deles aqui, né? Porque eu não sei o quanto isso atrapalha ou não, né? Onde tá também, né? Mas se for pra falar bem, pode falar. Pô, mas o Ednardo, né? Tava comigo também, né? Na época, né? Foi um dos primeiros. Ednardo, abraço pro Ednardo aí, ó. O famoso Tufão. O Tufão. O Ednardo e o Deuenes, né? E aí, eram 4 pessoas. E... Pra você ver como as coisas mudam, né? E a gente evolui, né? Sou muito grato à Aeres, tá? Deixar isso muito claro pra todo mundo. Eu tenho uma gratidão absurda. Pela Aeres não, tá? Eu não faço nada por CNPJ. Outra coisa que eu reforço muito, e eu falava isso até pro investidor da Aeres, eu falei, né? Que também tem um carinho muito grande por ele, que é o Negrão, né? O Alexandre Negrão. Eu nunca fiz nada por CNPJ. E não acredito nisso. Não acredito em CNPJ algum. Eu acredito em pessoas. E é verdade. Eu faço isso pela minha família, eu fazia isso pelos meus chefes que cuidavam de mim, tanto que eu até brincava com ele, eu falava, pô, se vocês venderem a empresa e entrar outra pessoa que não cuidar de mim, eu vou mandar todo mundo pra casa do chapéu, né, e vou tocar minha vida. Pô, mas você ama esse lugar? Cara, eu amo porque vocês me amam, vocês gostam de mim, vocês cuidam de mim e da minha família. A partir do momento que deixar de cuidar de mim e da minha família, não tem por que eu me dedicar mais. Então, eu realmente acredito que as pessoas fazem sempre por outras pessoas. Ou você vai fazer por você, ou você vai fazer pela sua família, pela sua esposa, ou até pelo seu chefe, né? O cara fala, pô, você pode ficar até mais tarde, às vezes você não quer, mas, pô, pra você não pisar na bola com ele, porque ele sempre te ajudou, você fica, mesmo sem estar querendo. Então, não é por CNPJ. Ninguém fica por CNPJ. Né? É o servir, né? É o servir, é o retribuir, é a parte de gratidão. Então,
eu realmente acredito que isso tem muito mais valor do Ainda que o tem- dinheiro em si. Ainda tem um assunto que eu fiquei curioso em relação aos pais. Quando Dele, você pais che- do Rodolfo? É do Rodolfo. Quando você chegou para eles, pai, mãe, Meu tô indo Deus do pro céu. Ceará, né? Meu Deus do céu. É, Meu, então. meu pai assistir Como é isso que aqui. foi isso aí, né? Não, meu pai assistir isso aqui vai dar outro. Manda Nossa. um link pra ele depois. Cara, eu tenho até que respirar fundo pra não emocionar, porque. Pô, já tava com minhas 3 filhas, né? Uma bem pequenininha, né? A Natália. Ela tinha 1 ano e pouco. E quando eu decidi, da mesma forma que a empresa ficou sabendo, meu pai também ficou sabendo em cima, porque a gente decidiu em cima, né? Não é que dava pra ter falado, ó, eu tô planejando há 1 mês. Não, foi um negócio de ou vai, Então, né? De ou vai, rampante. ou vai ou racha, né? Tanto que antes de responder isso aí, o meu sogro fala pra mim, né? Espero que ele nos assista também, mandar pra ele aí um abração aí pro seu Antônio. Ele fala pra mim, pô, eu sou, cara, várias vezes que eu fui visitar ele, né? Ele é lá do interior de São Paulo. Ia visitar ele falava assim, cara, eu sou teu fã. O que você fez não existe. Você saiu de uma empresa gigante, consolidada, de uma cidade que é referência no Brasil, Verdade. pra ir pra um lugar que você não conhecia. Acreditando num sonho, né? Acreditando num É, sonho. ele falou pra ir pra um lugar que você nunca foi nem pra passear, não conhecia, numa empresa que tava começando, acreditando em você Eu sei como é isso. em primeiro lugar e acreditando na empresa. Ele falou, cara, eu nunca faria isso. Ele falou, eu nunca faria isso. Cara, você é muito homem. Eu acho muito legal ele falar isso, tinha porque as 3 quando a gente filhas, começa... Já, pô. Já tinha as 3, né? Já tinha as A 3. mais nova, a Lelê, Tava com né? 1 ano e pouco, pra 2 anos. 1 ano e pouco. E aí a gente começa a pensar, né? Fala, cara, como era doido mesmo, né? Que doideira. Mas não é não, cara. É viver sonho, né? E aí voltando pra resposta aí do meu pai, né? Quando aconteceu isso, minha esposa e eu, nós chamamos meu pai ali pra contar, né? E o meu pai começou a ficar branco e falou, não, você tá brincando, não sei o que e tal. Eu falei, não pai, nós vamos embora e tal, e assim, não, você tá brincando, não é possível. E saiu nervoso, aí depois ele voltou de novo, porque a gente morava no mesmo terreno, né? Então ele via minhas filhas todo dia. Todos os dias. Antes de ir trabalhar, e quando ele chegava, ele passava pra ver minhas filhas. Minha mãe ajudou a cuidar muito das minhas filhas, né? Porque minha esposa trabalhava também, então minha mãe ajudava a cuidar. Então tinha uma proximidade muito grande, né? E aí, nesse mesmo dia, né? Conversou bastante e tal. E ele foi embora, foi pra casa dele, né? A gente ficou em casa arrumando as coisas e tal, porque eu ia viajar, né? Minha esposa não. Ela ia ficar mais um tempo ainda. E aí, na madrugada desse dia, que ele tava saindo pra trabalhar, né? Escutei um barulho na porta, batidão na porta, né? Aí quando eu fui lá pra abrir a porta, era ele chorando, soluçando. É mesmo. Nossa, mãe, chorando, soluçando e falando, você vai me matar. Meu Deus. Muito Como é que ele chama? Luiz Nogueira. Luiz, Meu, Luiz, Pode mandar um abraço pra ele. porra, meu pai monstro demais. Meu pai e minha mãe são Deu certo, seu Luiz, absurdos. deu certo. Graças a Deus. E ele chorava de soluçar e falava, eu vou morrer. Eu falava, não, pai, pelo amor de Deus, você tá me matando. Você entenda hoje, você tá matando seu pai. Entendeu? E eu tinha que pegar o avião naquele dia, cara, pra vir pra cá. Cara, foi pesado demais, Desafio, ó. desafio. Não, desafio. foi pesado demais. Depois ele até pediu desculpa pra mim de ter feito aquilo, né? Que ele viu que deu tudo certo, né? Depois de um bom tempo, óbvio. E, pô, desculpa daquele dia. Eu falei, imagina, não tenho que pedir desculpa, né? Pô, eu faria o Coração mesmo. tava Né? desse tamanho Tá aqui. doido, tirando as netas, né? De perto dele, né? Dói demais, né? Mas só dar um spoiler, né, pai? Tô voltando pra perto Olha aí aí. de São Paulo. Dar um spoilerzinho, né? Não posso falar ainda dessa minha transição, né? Mas, pô, tô voltando pra perto deles lá. Ficou muito feliz de saber também. Mas foi muito difícil, né? É muito difícil, né? O desmame, né? Que ele chama, né? A gente chama, né? É difícil. E quando a gente começa ainda a ver, pô, custo de passagem, Então, meu pai teve um período de depressão e foi difícil para ele superar essa parte aí. Meu pai e minha mãe também, né? Sofreram bastante com a nossa vinda. Minha irmã também, meus sobrinhos até hoje sofrem com a nossa ausência lá, né? E foi interessante porque eu vim e aí, com o passar do tempo, eu achei que eu ia superar bastante isso, mas eu também não superei. Porque como os nossos pais vão ficando idosos, né? Cada vez que eu vou para São Paulo, eu faço uma conta, né? Um exemplo, né? Pô, meu pai tem
acho que 66 anos hoje, 67, coisa assim. Mas, pô, vai viver mais quantos anos? Não sei, 20 anos, 30 anos. Pô, 30 anos ainda é muito, né? Vai pra 97, mas, pô... Bota a meta em 100. Bota que seja em 100, né? Mas, pô, com o preço da passagem hoje do jeito que 30 tá, né? Eu anos, gerente de quantos dias que eu vou logística passar ainda. com ele? Então, e ossos do ofício, né? Eu acabo fazendo conta automaticamente de logística na cabeça, né? Então, o quanto eu tenho de recurso, quantas vezes eu vou visitar por ele em determinado período. Então, se eu vou pra lá a cada 2, 3, 4 anos, pô, então quer dizer que se eu for, Quantas horas, né? então quer dizer que se eu for lá 5 vezes e é a cada 4 anos, seriam 20 anos. Então, cada vez que eu vou pra lá, eu conto menos um. Entendi. E como que você dá um abraço? Isso se viver até 80 e poucos anos, que pra nós homens ainda é mais difícil, né? A mulher vive até um pouco mais, mas pra nós homens ainda é mais difícil. Então, cada abraço que eu dava pra sair de lá, eu sofria demais. Eu tentava evitar falar com eles por vídeo, falar por telefone, porque sempre que eu falava por vídeo, eu chorava absurdamente sozinho em casa, entendeu? Então, isso é poucas pessoas sabem, né? Quem muda de estado São assim. os desafios de quem muda de estado. Pô, ficar longe dos filhos, longe da família, longe dos pais. Demais. Cara, é um preço que a gente nunca sabe o quanto vale a pena ou quanto não vale a pena, né? Eu vejo que hoje eu dou uma qualidade de vida para minhas filhas muito melhor, mas graças a Deus meus pais estão vivos, continuo visitando eles, né? Mas e se não tivesse, né? Será que o peso na consciência bateria também, né? Entendi. Então, é um fardo que quem muda de estado aí acontece. E para falando de nós aqui, que é eólica, não tem como você ter sucesso na eólica se você não tiver um deslocamento em um determinado período da sua Você carreira. mesmo né? nascendo num local, Não você tem vai pra como, outro. Na porque realidade, viaja-se muito. dentro da demais, indústria. de viaja demais. Então, você acaba, porque nada é perto, né? Nada é perto, né? Dentro da eólica nada é perto. Então, mesmo que você esteja trabalhando numa indústria, se você vai ter sucesso, você vai acabar indo pro cliente, você vai acabar Vai indo visitar um parque eólico. vai visitar um parque, vai ir pro destino, vai ter reunião de negócio e etc. Então, você acaba viajando bastante, né? Então, são ossos do ofício, né? Mas respondendo a sua pergunta aí, né? O desmame, né? Sair de lá da casa dos meus pais. A gente era muito humilde, né? Pô, eu morava em 2 cômodos em São Paulo, né? Quando eu vim pra cá já tava em 3 cômodos, já era classe média. Classe média. Já era classe média em São Paulo. Mas realmente é bem complicado. É bem complicado. Mas, pô, graças a Mas Deus. valeu a pena, Não, valeu a pô, pena. É um processo, né? deu tudo certo. E eu tava até conversando com o Edgar, né? Que eu tô em período de transição aí. E talvez a minha filha queira continuar no Ceará, né? Espero que ela ainda desista. Carol, por favor, desista de continuar aqui no Ceará. E ela veio pequena ainda pra cá. Veio, pô, a gente tá aqui, ela tá com 18 anos agora, né? Então, 11 anos atrás. É porque quando toma banho nesse mar morninho daqui, aí se apaixona mesmo. A gente tem uma frase no interior de São Paulo, né? Que quando você bebe água daquele lugar, você não vai mais embora, né? É verdade. Então, não, a gente tem um carinho absurdo pelo Ceará, né? Até brinco que hoje que eu era paulista, né? Eu brinco muito aqui, o pessoal fala, você é por causa do sotaque, né? Que não perde, né? Fala, pô, você é paulista? Eu falo, não, eu sou cearense. Não, mas seu sotaque não é daqui. Eu falo, não, mas eu sou cearense. Mas você nasceu aqui? Não. Eu era paulista, hoje eu sou cearense. Então, não é da boca pra fora, né? Tem um carinho absurdo pelo Ceará. Tenho minha casa aqui também hoje, né? Então, não tenho a intenção de vender tão cedo. Mas se tiver uma proposta boa aí, a gente conversa. Mas talvez a minha filha continue aqui, né? E se ela continuar aqui, considere Sim. que tem bons amigos, que Amém. também se ela precisar... Amém. Eu me lembro de momentos que o Rodolfo me apoiou com a minha filha, ele e a Marina. Caramba. Aqui quando a gente põe amigos da eólica, né? A gente vê que nesse setor, beber né? uma água aqui, porque... Esse intuito. Nesse setor, a gente vai saindo do estado, a gente vai, às vezes, ficando longe da família, mas a gente constrói laços de amizade que acabam se tornando a nossa família. Eu me lembro de momentos que nós trabalhamos praticamente 8 anos juntos aí, Rodolfo e eu, que a gente se apoiou, precisei do Rodolfo, e momento de conversas muito boas, que até tanto profissionais quanto aí pessoais, como amigo, a gente se apoiou muito, né?
São amigos mais chegados que irmãos, né? Perfeito, perfeito. Vamos entrar um pouquinho em logística? Vamos falar Bora, um pouquinho de logística? bora, pô. Então vamos lá. Quando começou a Conheço pouco aí, mas Conhece vamos pouco? compartilhar, Um vamos pouco compartilhar. conheço eu. Quando começou a fábrica, né, Rodolfo? Você veio de lá, acredito que você tinha uma liderança acima, você tinha um respaldo aí maior, né? E você chegou aqui praticamente em pouco tempo, você assumiu a logística de uma fábrica de pás. Eu me lembro, a gente fabricava a Suzlon e Isso. começamos com a Acciona na época. Eu participei da instalação dos moldes da Acciona. E aí você assumiu isso. Como é que foi esse desafio de assumir a logística, né? Como foi o desafio em si? Foi bem interessante, né? Porque eu lembro que quando eu vim pra cá, né? Pelo menos o que eu ouvi, né? É que o pessoal que aqui estava, né? Falavam que não precisava de alguém de logística, né? Que não havia necessidade, né? Logística Eu acho que você acabou escutando subestimada, isso como naquela sempre, época, né? Não precisa de alguém de logística, né? Porque tinha produção o dá pessoal um da jeito. engenharia, a produção tocava a movimentação e tal. Eu acho que era até porque na Volbe tinha algo parecido, né? Então a logística era mais externa, né? Não tinha um setor de logística interna. E foi interessante, porque quando eu cheguei eu vim como analista de engenharia, mas o combinado já era para eu estar focado na logística. Então, mas como eu conheci um tanto de processo também, os primeiros dias eu fui para o processo, eu fui para a parte de infusão e tal, mas já na proposta de quando eu vim, já era para eu assumir a parte de logística, né? Porque tinha um gap muito grande e na visão do gerente na época, né, que era o Carlão, né, é que tinha sim uma oportunidade absurda de melhoria de processo, né? De ganho de tempo, de ciclo, de tudo, até problemas de segurança, né? Que ele precisava de ajuda. Então, como eu tinha falado naquela hora, foi do dia 16 de agosto de 2012, eu vim como analista, e aí dia 16 de setembro eu fui promovido a coordenador. Então, nesse momento de analista para coordenador foi interessante, porque a empresa era, entre aspas, pequena, né? Em vista do que é hoje. E a gente voltava de carona com os diretores para casa. Você lembra desse período aí, Edgar? Então, pô, o diretor me dava carona para ir para casa. A gente fala que era o carro da rota, era o carro dele, né? Então, tem gente que hoje fala, pô, os caras não sei o que, não, eles merecem tudo que eles têm. Então, sou muito fã deles, né? Então, com certeza eles vão acabar vendo isso aí. Um abraço para os diretores lá, né? Da época, né? Principalmente, que eram os 5, né? Vilela, Cássio, Daniel, Vitor e Loli, que eu sou extremamente fã do Loli aí. Mas tenho um carinho absurdo por eles. E eu voltava de carro com o Cássio e com o Daniel. E aí, numa dessas conversas, né, ele falou assim, pô, Rodolfo, mas você acha que daria para ter uma área de logística, né? Você acha que teria como, tipo, tem tanto trabalho assim para ter uma área dedicada para logística, né? Aí eu falei, pô, pega esse período que eu tô aqui, vê as coisas que você teve ganho de processo em logística e faz as contas e vê se vale a pena, né? E aí, com certeza, eles já tinham desenhado isso, né? Os caras são gênios, né? Pelo menos no meu ponto de vista. E aí, no dia seguinte, eu fui promovido, né? Mas com certeza eles já tinham isso planejado. Mas eu até brinco que teve uma desmoldagem de pá lá que foi mais de 3 horas, né? Da Suzlon, que demorou absurdamente, teve alguns problemas lá e tal. E aí eu brinquei com o Cássio, espero que ele veja isso aí, que eu ia desmoldar em menos de 10 minutos, né? E aí ele falou, não dá, não tem como. Eu falei, pô, você vai ver que a gente vai acabar atravessando esse galpão aqui em 5 minutos. Mais pra frente a gente ainda vai dar risada disso, porque demorava pra atravessar, era um negócio... Eu falava, não, a gente vai melhorar, você vai ver, vai ter muita coisa. E aí eu apostei com ele uma Coca-Cola. Pô, se eu soubesse que ia dar nisso, hein, Cássio, eu teria cobrado muito mais do que uma Coca-Cola. Então a gente chegou a fazer em 6 minutos uma desmoldagem de pá da Suzlon. Então saiu de 3 horas e pouco para 6 minutos, com detalhes de mudança de processo que ninguém acreditava. Então, tudo ideia muito simples. O Reginaldo, né? Reginaldo Martins, um abraço pro Reginaldo também. O Reginaldo fala que ele me admira porque ele fala que eu tenho cabeça de pobre, que ele gosta de mim porque eu tenho cabeça de pobre, então vem solução fácil.
simples e fácil, né? Ele falava, baixinho, vem aqui você, me ajuda a resolver isso aqui, porque você tem cabeça de pobre. Nós não tem tempo e nem dinheiro. Então, Tem que ser criativo, né? por favor, vem aqui e me ajuda com isso aqui. Então, foi nesse período aí que a gente acabou tendo esse eu acredito que é um encontro de ideias que convergiu pro mesmo resultado, né? Nossa. E então a gente acabou tendo sucesso, a gente acabou assumindo ali a área de logística e dali para frente foi só sucesso, porque daí eu consegui sair da engenharia de produção, porque eu acabava focando em algumas outras coisas que desviavam a atenção. Então, quando eu assumi ali a área de logística, eu já respondia direto para o diretor, né? Para os diretores, que eram os donos da empresa, respondia direto para o diretor. Então, eu nunca tive um gerente acima de mim, dentro da Aeres, né? Que foi... Como se fosse um apêndice da direção, uma agência, né? Porque eu É uma respondia... responsabilidade muito grande. A logística, você interfere direto no ciclo. Absurdamente, né? Agora eu queria fazer uma pergunta de leigo. Fora relacionado à Fica à segurança, vontade. né? Fora o que está relacionado à segurança. Exatamente. Né? Segurança que é o que mais pega, né? Cara? Segurança A gente que trabalhou em algumas pás, a gente não precisa dizer o nome, mas quantos incidentes, acidentes Nossa. de pá caindo, então assim, de casca caindo do molde. Então quem não conhece muito de fabricação de pá, às vezes você olha, talvez você não tenha muita noção, mas fabricar uma pá, fechar um molde com uma pressão de sucção segurando uma casca. Quanto que pesa uma casca aí, Rodolfo? Você chuta aí umas 7, 6 toneladas. tem casca aí, tem casca hoje que tá chegando isso aí tranquilo. Aí essa casca, para deixar essa casca grudada no molde, para ela não cair quando o molde vira. Então, assim, a pressão de vácuo, né, cara? Se você pensar hoje, né, tem pás hoje aí de 30 toneladas, né? Então, se você tá virando uma casca com as almas, né, se for uma que vira com a alma, vai dar mais 16, de 17 toneladas. vai dar mais de 15 toneladas aí só a casca, Só né? a casca. Fora o peso do molde, que aí você tá virando um molde aí que tem 84 metros de comprimento, né? 82 mais as beiradas ali vai dar uns 83, 84 metros ali de comprimento. Então são 6 power rings virando esse molde, né? E infelizmente a gente já viu essas cascas caírem, né? E aí a logística que tem que ir lá, levantar a casca, fazer virar tudo de novo. Então, quando a gente fala de logística, tanto de levar materiais até os moldes, quanto também de fazer o fechamento, ou como de transportar as peças depois que estão prontas, tirar do molde, levar para o acabamento, né? É bem complexo, né? Desde o recebimento do material dentro do almoxarifado, né? Que vai garantir ali o abastecimento da linha de produção, né? Então também fui gerente do centro de distribuição, né? Do CD, do almoxarifado também, então cheguei a responder ali com um time, né? Eu nunca fiz nada sozinho, né? Tinha um time muito forte. Sim. Então tava com 600 pessoas e quando eu saí eu acho que tava com quase 400 pessoas, porque eu já não tava mais com almoxarifado. Mas desde o abastecimento da linha de produção, né? No ponto de uso ali, até a expedição da pá, tem muito desperdício. Vou querer de saber tempo, dos maiores dinheiro. desafios aí e o que você ganhou. Mas vamos ouvir o Rômulo. O Rômulo tava com uma pergunta, eu tava até pensando que, caramba, leigo, será que ele vai perder o raciocínio dele, né? Eu tava quase levantando a mão por ele. É porque, curiosamente, assim, uma das grandes dificuldades de várias instituições, não só privada, mas pública, esbarra na logística. Hoje em dia tudo que é ramo, né? Tá se falando de logística, até por causa do custo, né? O custo logístico tá... Que isso não era colocado na conta e hoje em dia deve ser colocado. E aí eu vi que você falou de interface de logística no recebimento, interface logística na entrega, interface logística no processo, interface logística no pátio, interface logística na entrega, interface logística no posicionamento da entrega. Todas essas áreas você se envolvia, existia divisão em relação a isso, ou você se envolvia só na interface interna, intramuros? Um grande período eu fiquei com a movimentação interna, né, que eram as pontes rolantes, ali o abastecimento da linha de produção e a movimentação da pá em si, que é da laminação para o acabamento e depois do acabamento para o pátio e expedição. E teve um período menor que eu também fui gerente do almoxarifado, dos almoxarifados e do centro de distribuição. Então teve um período que eu acabei ficando responsável por tudo que se movimentava dentro da fábrica, desde a entrada do portão até a saída da pá acabada.
Então esse período aí foi de muito aprendizado, também foi de muita pressão, né? Um ciclo completo intramuros, né? Sim, mas tudo tem um valor absurdo, né? Que eu falo muito com as pessoas, né? Hoje eu dou palestra também, né? Dei uma palestra no UFCE esses dias atrás, dei palestra no Fanor, aqui em Fortaleza também. E eu falo que se os líderes aí das empresas, né, realmente tivessem uma visão para a logística um pouco mais apurada, eles iam entender que dentro de uma linha de produção você tem ganhos absurdos, né? Porque o pessoal fica pensando em reduzir um tempo de produção, e muitas vezes esquecem que a logística está dentro do tempo de produção. Óbvio que dependendo do processo, do que você está fabricando, né? Mas ele vai estar dentro ali do processo de produção. Então, às vezes você quer diminuir 10 minutos de um processo de cura de uma pá, 20 minutos do processo de cura de uma pá, e você comemora absurdamente. Ah, pô, beleza. Mas se você desmoldasse 20 minutos mais rápido, tivesse um produto você também teria esse ganho. Só que geralmente a logística não tem o mesmo valor. Quando você reduz um exemplo, se você reduz uma desmoldagem de pá de 1h20 para 1 hora, você não tem tanto valor como um cara da produção que reduziu um processo de infusão de 3 horas para 2h40. O porquê? Não sei. É 20 minutos do mesmo jeito. É tempo. É tempo de molde, é tempo de processo, redução é tempo de produção. Então, uma das coisas que eu acho que tem mais valor dentro de uma linha de produção, a eólica, e que os caras estão deixando passar, às vezes, é um pouco mais de investimento de tempo, né? E olhar com mais carinho, com mais cuidado, é o abastecimento da linha de produção no ponto de uso, né? Que é pro operador ali ser o operador cirurgião, né, que o pessoal chama, né, que é o operador não ter que ficar se deslocando, né, então ele tá tudo na mão aqui. Então hoje de logística tem bastante recurso, você consegue colocar elevadorzinho, aqueles elétricos para você subir o material ali, o núcleo, o tecido e subir na bancada para poder fazer o abastecimento e os caras não se deslocarem, porque hoje a pá é muito grande, se o cara tiver que se deslocar até a raiz da pá para pegar um rolo de tecido de 20 quilos, 30 quilos, Cara, que isso demanda, né? Até queria perguntar. Se for da metade para a raiz, ele já tem que andar 80 metros, porque é 40 para ir, 40 para voltar. Com 20 quilos, 30 quilos. Sobre isso aí, Rodolfo, queria já colocar uma pergunta. Tudo, entendeu? Então, logística tem muito valor hoje em tudo. E com o que você falou, né, de outras indústrias, né, com a globalização, né? Então, tá todo mundo hoje, tudo que você vai falar hoje, você vê falando e a logística. E a logística? Porque você não consegue ser competitivo hoje se você não olhar para a logística. O Ceará hoje, para ser competitivo, ele vai ter que tomar muito cuidado com isso. Dentro disso aí, Rodolfo, deixa eu aproveitar e colocar uma pergunta que você já está quase respondendo ela aí. O maior desafio que você teve e exemplos de ganhos práticos com a logística. Você colocou alguns aí, mas se você tiver mais alguns para colocar, quem está assistindo, às vezes pode até colocar isso em prática de alguma outra maneira. Mas exemplos de ganhos práticos que você viu na fabricação, que você participou e o maior desafio que você viveu, talvez, não sei se estão amarradas as duas coisas. Até tá, né? Mas eu gosto muito da logística também por causa da dinâmica, né? Então, a gente fala que todo dia é uma coisa diferente, né? Porque quando você cria um gargalo, geralmente esse gargalo sempre é algo novo, porque senão você estaria errando, reincidindo em algum erro, né? Para você ter o mesmo gargalo do passado. Mas os maiores desafios, eu acho que eu tive um desafio bem interessante que foi em São Paulo, foi em Santos, e nós tivemos que desenvolver uma embalagem de pá. Até um abraço aí pro Fábio Pérez. E pro... eu não vou lembrar o nome, mas vamos lá. Diego Coelar também, que era da engenharia lá. O Fábio era um mestre, ainda, né? Um abraço aí pro Fábio também. E teve que desenvolver uma embalagem de 2 pás de 48.7, 48.7C para carbono. Sim. Porque quando a gente ia mandar as pás de São Paulo para Santos, as GE 48. Teve o projeto Fênix, se não me engano, e aí acelerou a produção absurdamente, mas produziu-se tanta pá que não tinha como
Estocar. Não tinha como escoar a produção. Porque E a embalagem era com apenas uma pá. era uma pá. E aí o que que acontece? Tinha um limite de descer a serra com 30 carretas por dia. E aí, segura esse problema aí, você que está nos assistindo. Com 30 carretas por dia. E aí tava produzindo mais. Tinha pás já em estoque e tinha que descer com mais pás que isso. E não tinha como E a descer. logística de descida, a polícia, tudo Não que tinha tinha. como, não porque tinha eram 30 carretas por dia, mas não era 30 só de pá. Era 30 de tudo que saía do interior para poder descer a serra. Porque para descer a serra lá em São Paulo, tinha que fechar um lado da rodovia para descer só pá e o outro só para subir carro. Então, Não subia carreta. não, então descia com as pás pela rua que sobe e a rua que desce os carros subiam. Acho que era isso. Se eu falei errado aí, me perdoem. Mas era invertir a pista para poder descer, porque no lado que descia mesmo as pás não conseguiam descer. Por causa da dimensão da pá. E aí o que que acontece? Como tinha essa limitação de quantidade, o desafio foi fazer um transporte com 2 pás na mesma carreta. Pô, 2 pás de quase 50 metros na mesma carreta. Então, cara, foi um desafio absurdo. E aí o time de engenharia lá era muito bom mesmo. Aprendi absurdamente com eles, né? Tanto que desenho, a parte de desenho e tudo com o Fábio aí, com o Pérez. O Diego me ajudou demais também. A parte de testes rodoviários, desenvolvimento da embalagem, teste da embalagem, tudo foi nós que fizemos. E aí o desenho desse fluxo logístico em Santos, aí fui eu que fiz e eu tive o apoio deles, mas quem puxou fui eu. Então o que que tinha que fazer? A gente tinha que descer, primeiro, as pás eram carregadas da produção de uma em uma. Saía da produção e ia para o pátio. Aí no pátio tinha que carregar de 2 na mesma carreta. E aí descia de 2. Quando chegava em Santos, você tinha que tirar de novo de 2 e Desembalar. botar só em uma para colocar no terminal. Por quê? Porque no navio só vai de uma em uma para você poder empilhar. Então você tinha que sair com uma da produção, no pátio virava 2, descia de 2, que já era um desafio absurdo, E no pátio do porto virava uma. no pátio virava uma. Então teve que desenhar todo esse processo. E foi muito doido, porque até no teste, né, quando foi fazer os testes com a carreta, né, os caras falaram, Rodolfo, não vai dar certo, não vai funcionar e tal, né? Pô, o time de engenharia era muito bom, né? A gente acreditava demais no que a gente estava fazendo, mas o teste prático tinha que acontecer, né? E aí uma das ideias foi a gente colocar uma viga de metal em cima da carreta na traseira, simulando a ponta da pá, né? Então quando foi fazer o teste, a gente desceu num horário que não era o horário da madrugada, acabei travando toda a entrada de Santos lá para conseguir fazer o teste, polícia brava e tudo, né? E a gente colocou uma barra de ferro na traseira para simular a ponta da pá, travamos todo o acesso de Santos para a gente conseguir entrar com essa carreta, simulando essa de 2 pás, e graças a Deus e o profissionalismo de todo mundo, né? Deu muito certo. E o trabalho em Santos, eu acabei puxando esse trabalho lá junto com o time, né? Eu que fui responsável por, eu acho que menos de um mês. Foi só até estabilizar, porque eu era da engenharia. Então, quando estabilizou, aí foi entregue para o pessoal da logística para eles tocarem sozinhos. Mas eu acho que esse foi um dos maiores desafios logístico que eu tive na Muito carreira. bom, muito bom. Foi um dos maiores porque me marcou demais, porque envolveu desde de teste rodoviário, desenvolvimento de embalagem, teste dimensional, teste estrutural. Então pegou a parte logística como um todo, envolveu polícia, envolveu... Isso quer dizer, envolveu até órgãos públicos, né? Você Isso. teve que ter interface dos órgãos públicos, a via tinha que estar adequada ao transporte. Perfeito. Então, eu acho que esse aí foi um dos maiores desafios que eu tive, assim, que me deu uma bagagem legal para poder assumir outros desafios. Foi muito bom. Baseado nisso aí, nessas horas, Rodolfo, tem que conter as vaidades. Tem. É difícil julgar a gente, né? Falar, pô, eu não sou vaidoso, né? Todo mundo tem um tanto de vaidade aí, né? De orgulho, né? E tem um tanto de orgulho também, mas eu escuto bastante. Eu falo muito que eu nunca fiz nada sozinho, né? O pessoal fala assim, pô, Rodolfo, você manja muito de logística, caramba, não, pra nós da eólica, assim, pra movimentar pá, você é a referência e tal. Cara, eu não sou isso não, cara. Não sou. Uma coisa que eu sei fazer bem é cuidar das pessoas.
eu sei montar um time bom. Eu sei treinar, eu sei perguntar bem. Eu até falo que uma das coisas mais importantes que um profissional tem que ter é saber fazer as perguntas certas. Você nunca vai saber tudo. Com certeza. Você pode trabalhar com eólica há 20, 30 anos, sempre vem coisa nova. Mas se você é um gestor, você não precisa saber tudo. Você tem que saber o que perguntar, para quem perguntar, tentar identificar os riscos. Então, tinha que deixar muito a vaidade do lado, porque tem um cara que é especialista na parte legal em si, né, quando envolve órgãos públicos, né? Tem pessoas que são especializadas em cálculos de elementos finitos, de estrutura da embalagem, desenvolvimento e etc. Tem pessoas que são especialistas em transporte, em carreta, equipamento, parte mecânica. Então você tem que vir pedindo bênção para um monte de profissional dentro disso. Então, se você souber fazer as perguntas certas, conduzir e montar uma estrutura legal, vai funcionar demais. Mas tem que ter o pezinho no chão, humildade sempre, entender que a resposta não vai estar com você. Volta lá nas soluções logísticas que trouxeram o ganho de ciclo. Você lembra de alguma? Soluções logísticas práticas aí, vai. Tem que ir pensando aí de um em um. Não, tu tem um monte aí que eu tenho certeza. Caramba, cara, tem bastante coisa. Fala uma, duas aí, só pra gente... Pô, uma das coisas legais, cara, que eu toquei, que foi com o coordenador, foi a parte do abastecimento de linha de produção. Interessante demais, né? Que é o que a gente fez dentro da Aeres, né? Foi um desafio que o nosso diretor passou lá e funcionou demais, absurdamente. Se for contar desde Sorocaba, teve bastante coisa voltado para desmoldagem. Teve, na planta 8, teve um trabalho feito que foi muito legal. Não sei se pode falar o nome dele, mas ele era o responsável pela planta. E era um cara muito rígido com as coisas, né? Mas eu me dava muito bem com ele, porque falo que para um doido tem que ser outro doido e meio, né? Então ele era bem doido e eu era o doido e meio, né? Então a gente se entendia. Eu vou falar o nome dele, é o Guilherme Brondi. Então, um abraço aí também, bicho doido também. Então, e eu era doido e meio, a gente sempre se entendeu. E ele me deu um desafio de montar um fluxo logístico dentro dos tempos de produção parecido com o automotivo. E aquilo ali foi um aprendizado absurdo para mim e eu vi que era possível. E muita gente hoje ainda não acredita nisso, nessa possibilidade. Mas é um ganho absurdo. Um exemplo, né, do que ele fez, né? Que ele pediu e a gente fez com a ideia dele. Tinha os tempos de pá, então os tempos de processo. Então os operadores de logística eles andavam com uma folha no bolso com o horário que tinha que colocar cada peça no molde, o horário que o molde tinha que fechar, o horário que tinha que abrir, o horário que a pá tinha que sair. E óbvio que depois da desmoldagem a ordem era a pá estando pronta ou não naquele processo, ela vai andar o fluxo. Ela tem que seguir. E aí? É parecido com o automotivo, né? O carro vem andando, mas se o cara não terminar, ele vai andar faltando. Em série. Termina no caminho. Ou o cara vai correr atrás do rabo para terminar num pedaço para tentar tirar, ou então o carro vai ter que sair E vai pro recall. e vai voltar na linha de novo em algum momento. Nessa daí eu fui numa até janela. Santos pra fazer um monte de coisa já na época lá. Exatamente. E aí o que foi legal? Tinha horário para ser movimentado em cada processo. Então quando estava perto de dar horário, o cara da logística já estava ali com a folhinha. Tem que ir. E aí a produção, Tem que ir. cara, tem que terminar. Cara, foi um dos períodos que eu mais tive paz dentro da produção. É mesmo, cara. Foi uma semana de guerra. E depois era reloginho. Porque ninguém queria explicar pro gerente da planta Por que que ele não entregou. Porque os tempos de processos, todos tinham uma certa gordura. Então era difícil alguém justificar. E se você pegar hoje até dentro de uma linha de produção, continua assim, com os tempos, com o processo de gordura. Só que é difícil alguém que consiga explicar o porquê que ele não entregou de verdade. Agora, não explicar porque não entregou uma, ele vai fazer. Mas não vai entregar uma hoje, outra amanhã e outra depois da manhã. A recorrência. Não tem a como. recorrência é o problema. Então foi uma semana e pouco assim de Vai entrar guerra. no eixo. E aí entrou no eixo bonitinho. O cara da logística vai lá e fala: vou virar pau. Ela fala: já sabe a regra. Eu vou virar. Aí os caras botavam a mão na cabeça e, cara, deu o tempo de pegar o material, pegar a ferramenta, trazer a ponta que voltava para estar pronta.
Massa. Entendeu? Então, e mesmo quando não tava, virava, seguia o processo, o cara daquela linha ele tinha que fazer o processo dele na outra e ainda tinha que voltar para terminar ali. Então você acaba tirando as pessoas da zona de conforto. Eu achei muito interessante isso aí. E teve também desenvolvimento de embalagens de pá, né? De um problema que teve com a pá da GE, que ela pulava para fora da embalagem. Foram dezenas de pá, foram para Santos e ela pulava para fora da embalagem. Pulava para fora da embalagem. A gente foi tentar entender o porquê, né? Que isso acontecia. A gente não entendia de jeito nenhum e fomos fazer teste, e nada. Aí teve um belo dia, né? Não faria isso de novo, deixar bem claro. Eu fui amarrado numa carreta, preso com cinto de segurança de trabalho em altura, em Sorocaba. Você conhece lá a Avenida Independência, né? Para observar. Porque quando a gente colocou a câmera, naquela época não tinha GoPro. Então a gente chegou a colocar a câmera, mas não conseguia pegar, porque trepida demais. Não dava pra entender o que acontecia. Eu falei, eu vou filmando. Eu vou descobrir. Cara, foi uma das experiências mais legais que eu já tive, por mais absurda e insegura que tenha sido, né? Me prendi com o cinto de segurança, a embalagem toda presa. Você foi em cima da embalagem. embalagem. E eu fui sentado na carreta ali, filmando e olhando o que estava acontecendo. Olhando. E aí o que eu percebi? Ela não saía quando a carreta estava andando ou passando em lombada, elevação e etc. Era quando ela estava devagar, fazendo manobra. Foi ali que eu entendi um dos movimentos mais importantes e que mais quebra pá até hoje. Que é a manobra da carreta. Nós vamos chegar nisso aí. Eu quero o saber que mais quais quebra os pá até principais hoje. erros que fazem uma pá quebrar. Quais os principais erros de logística que quebram uma pá? Caramba, tem vários e são bem legais. É bom. Não, eu não tenho problema de compartilhar conhecimento, né? Tem gente que fala, pô, mas você vai compartilhar mesmo, cara? O negócio vai pegar os bizu e tal. A gente tava conversando até aqui antes, né? Que uma das coisas que mais tem valor hoje e as pessoas estão esquecendo é as pessoas que têm histórico, né? E têm experiência aí dentro da eólica, né? Porque a gente acaba vivendo tanta coisa e vendo tanta coisa ruim, né? Que quebrou, que danificou, que trouxe muito prejuízo. E às vezes é simples de ser evitado, mas é difícil de você identificar para quem não conhece. Então, nesse dia aí, a gente viu que quando a carreta fazia um movimento para um determinado lado, dependendo de para onde o BF da pá tá virado, tem o pino rei da carreta, e aí a carreta ela dá uma torcida. Dá uma adernada. Como que é? Adernada. Isso é do Ceará? Não conheço, Não, é de marinheiro. Aderna um navio para um lado e para o outro. Eu né? não conhecia, não. Também Conhecia, não Edgar? não conhecia. Tá vendo? Vamos aprendendo. Vamos aprendendo. Uma adernada. Adernada. É quando enche os... Aderna, né? E aí ele tem que encher o lastro, né? Pra ele equalizar, né? Bom A pra carga. cultura. Adernar, tá vendo? Já aprendi mais um. E é de logística também, né? Se é do navio, é de logística. Vai. Aí o que acontece? Quando ela aderna... Olha aqui. Massa, né? Ficou até bonita a frase. Vou arrumar uma postura aqui. Quando ela aderna, aí o que acontece? A energia disso, ela vai dissipar em algum lugar. E aí qual que é o erro? Quando o cara trava a parte de trás da embalagem e aqui a pá tá travada, quando a pá mexe aqui, a energia vai dissipar em algum lugar. Atrás da carreta são 3 eixos, às vezes 4 eixos. Então a carreta ela não vai adernar junto. Só o pino rei que vai fazer. E o telescópico da carreta, ele consegue ter essa torção sem ter dano. Porque o aço é flexível. Ele acaba tendo essa fase elástica, né? Isso, ele vai ter essa torção sem danificar. E aí a energia vai dissipar na pá. E a pá não pode ser torcida. Entendeu? E aí entra o principal dano na eólica. Que isso eu aprendi com o Philips, né? Com o Philips. Cara, o Philips também é um barato, uma lenda, ó, cara. Filipão, cara... Nem ele sabe como que eu conheci ele. Um cara com a camisa toda rasgada, me ajudando a carregar uma pá, metendo a cinta nas costas e carregando uma pá lá na planta 10. Eu falei, quem que é esse doido aí que tá aí, esse velho aí? Um abraço também, filho. Quem que é esse velho aí que tá doido aí, cara? Tá com a cinta nas costas, o cara vai se quebrar todo. O cara falou, Rodolfo, ele é o dono da empresa. Eu, meu Deus do céu. Desviando do assunto, né?
Falando de coisa engraçada aí, tá? Aí. Cara, foi. Falei, que esse velho doido aí que tá ajudando a gente? Porque a polícia tava lá e tinha que carregar as pás pra sair, né? Tem mais coisa engraçada dele pra contar. Vou queimar o Philips hoje aqui, então. Brincadeira, né? Não. Philips também, cara, uma lenda, uma lenda. O cara que mais conhece de baixo no Brasil é ele. É ele. E o outro é o que vai vir aqui pra mim. O outro é o que vai vir aqui. Pra também, mim, o outro é viu? o que vai vir aqui. Rodolfo Meleiro. Um abraço aí também, Rodolfo Meleiro. Pra mim, ele é referência também, cara. Então, aí o que acontece? Quando a pá torce, né? Tem o pior dano, que é o que eu aprendi com o Philips. Ele falou assim. Ele tinha a boca suja, né? E bruto, né? Baixinho. Você sabe qual é a pior coisa que pode acontecer numa pá? Qual que é o pior dano que pode acontecer numa pá? Eu falei, pô, seu Felipe, não sei, né? Não sei, falei, né? Eu quero aprender. Qual que é o pior dano? Aquele que você não consegue ver. E saiu. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, cara. Eu falei, caramba. Brinco falando velho, mas é com todo respeito, tá? Um carinho também absurdo aí. Eu falei, que velho esperto, né, cara? Cara inteligente, né? Que doido, cara. Aí eu fiquei pensando, caramba, é meu, né? E daí eu vou contar outros casos pra vocês que provam o que ele falou. Pô, teve um... Não sei se isso dá certo contar, mas teve um dia que chegou... tem bastante coisa interessante, né? E tem que tomar muito cuidado hoje em dia com tudo que a gente fala, né? Que pode dar problema. Mas pô, teve um dia que eu tava na produção fazendo um carregamento, né? E ele chegou, né? Aí ele falou assim... Eu tava montando a embalagem, né? Coloquei tal. Aí chegou um cara da produção e falou assim... Pô, mas Rodolfo, mas essa pá aí não vai girar não, né? Porque ela ela tava numa posição tipo sentido horário, um exemplo, né? E o cara falou, mas ela não vai girar não pro outro lado? Porque você só amarrou aqui da pá. E se ela virar pro outro lado? Ele tava só chegando assim, ele falou, o quê? Eu falei, não, é pro seu Felipe, ele tá perguntando porque eu só amarrei esse lado aqui, porque a pá vai tombar, né? E ele tá querendo que eu amarrasse pra pá não virar pro outro lado, mas a carga já tá toda amarrada. Aí ele falou pro cara assim, que eu achei muito legal, bruto, né? Ah, você tá falando o quê? Que a pá vai virar pro outro lado? Mas nem que inverta o eixo de rotação da Terra, essa pá não vira pro outro lado. Ele tinha uma, né, cara? Mas nem que inverta o eixo de rotação da Terra, essa pá não vira pro outro lado. Tira essa pá daqui de dentro da fábrica. Meu dinheiro tá indo embora. Eu me lembro de umas discussões sobre reparo pro Filipão lá Cara na planta 8 também, que era... Cara, era um demais, barato, cara. O Filipão era muito doido. E aí, cara, o que acontece? Quando você tem esse tipo de torção na pá, vai ter um dano ali que você não consegue ver. Ninguém vai ver. Aonde, Rodolfo? Dentro, né, Entre alma e na espaquete alma, também. né, cara? Vai ter descolamento de alma, vai trincar um bordo de ataque. Então. E qual que é o pior disso? E não trinca externo, você não vê Não o problema. vê. Ou até às vezes trinca externo, mas ela volta pra condição normal, você praticamente não vê. Porque você só vai ver a trinca na hora que ela estiver sob tensão. Na hora que ela voltar pra posição normal, vai ser muito difícil do cara observar. Sim. Entendeu? O serviço de recebimento é importante. Exatamente. Eu já peguei isso também. Eu fui em alguns Porque parques. ninguém usa o líquido penetrante ali nos bordos, então você Nada. faz uma inspeção visual. Então, como ela abre a trinca e fecha por conta da fibra, Mas né? foi O movimento da fibra. eu também faço trabalho de consultoria, né? Então, um dos principais trabalhos de consultoria que eu fiz foi isso. Eu fui acompanhar um recebimento de um determinado cliente, né? E as pás, quando chegaram, eu fui explicar pro cara da qualidade, né? Ó, você presta atenção nisso aqui, tal. E aí, quando a gente foi olhar as pás, já estavam danificadas. Falei, você tem que tomar cuidado com isso. Aí eu olhei e falei, Ele, o que foi? Falei, cara, vem aqui olhar. Ó, passa a mão aqui que pode acontecer tal coisa, mas ó, isso aqui já tá com problema. Não acho até que tenha quebrado, mas já tem uma deformação, precisa ter muito cuidado. Fomos olhar outra, tava pior, e a gente acabou olhando dezena de pá e Quantas todas que estavam já com foi? problema. Então, e tinha mais coisa para acontecer de problema, que a embalagem das pás, às vezes, por ir e voltar, e às vezes não ter tanto cuidado assim com a parte estrutural da pá e com a reforma e etc, né, das embalagens das pás, acaba que borracha sofre deformação permanente, e aí acaba comprimindo local da pá que não é para comprimir. Então, aí o que acontece? A energia, né, o esforço ali da pá ele tem que ser distribuído.
E quando a borracha ela sofre uma deformação permanente, dependendo de como for a estrutura da embalagem, você vai acabar tendo esforço num determinado ponto. Aí você gera um ponto de pressão. Exatamente. Aí ali ele afunda, ele trinca e etc. Então, a forma como o cara vai desmontar lá de Sorocaba uma vez, o Ismael me chamou na sala, né? E eles estavam com um vídeo dos Estados Unidos. O pessoal tava fazendo umas movimentações da pá. E o Ismael falou, pô, a gente tá com um problema fora do país, Rodolfo, queria saber se você consegue me ajudar. Porque ele já sabia que eu tinha uma facilidade de identificar problemas e dar soluções e tal. Então ele falou, pô, a gente tá com um problema muito grave aqui, você consegue vir aqui e dar uma opinião, né? Eu falei, opa, vou sim, Ismael. Aí a gente subiu lá, a gente chamava de Sala da Justiça, né? Porque era lá em cima a sala de reunião onde ficavam os diretores, né? Sim. Não sei se você chegou a escutar isso aí, né? Era a Sala da Justiça, né? Aí quando eu cheguei lá, eles mostraram o vídeo, o pessoal movimentando uma pá nos Estados Unidos. E aí eu falei, pô, já matei o que é. E eles já estavam quebrando cabeça há um tempão. Tinha até um representante dessa empresa aí lá. Aí eu falei, pô, já vi o que é. Eu falei, o quê? Pô, o cara tá pegando em tal lugar na pá, ele não tá usando tal proteção, ele não tá tirando a embalagem antes, assim, assado. É isso que tá fazendo quebrar. Porque eu já tinha lembrado do que o Phillips tinha falado. O pior dano é aquele que você não consegue ver. Então eu tenho uma facilidade de construir o processo na minha cabeça e identificar os riscos e os danos. Eu tenho essa facilidade. Porque eu era operador. Então eu não virei gerente, não me tornei gerente, né? Só por ter estudado e, entre aspas, é muito respeito para quem fez isso, né? Com certeza muita gente estudou mais do que eu. Mas como a gente conviveu todo esse circuito aí, a gente acaba tendo uma facilidade maior de identificar os riscos. Aí eu falei, pô, ó, aconteceu assim. Ele falou, cara, tem mais de 100 pás que estão quebrando. Então, se realmente isso for o que estiver quebrando, você vai salvar a empresa. Eu falei, caramba, né? Que chique, né? Que responsabilidade, né? Aí ele falou assim pra mim, mas você realmente acredita que é isso que tá quebrando a pá? Eu falei, não, eu tenho certeza. Aí ele falou assim, mas se eu te der uma pá, você consegue quebrar? Eu falei, fazendo isso? Ele falou, é. Eu falei assim, eu não consigo não quebrar. Ele falou assim, então... Vai quebrar de qualquer jeito. Aí ele falou, então, Ismael, dá uma pá pra ele. Aonde que você quer? Alguém dá, sei o quê? Eu falei, pô, me manda em tal lugar, assim, assado, que eu faço o teste agora. E aí o representante dessa outra empresa falou, então eu vou junto com o Rodolfo. Eu falei, então bora. Se um dia o Ismael vier aqui, você pode confirmar essa história com ele, que foi bem interessante. Porque daí vai ter o lado dele, né, como executivo, que ele já era, né? E aí a gente foi lá pra Colina, né? Pra Colina, que chamava de Colina, né? Onde ficava o estoque de paz, ali bem na saída, perto da Castelo Branco, né? E aí fui lá com os operadores e tal. Falei, ó, a gente vai precisar simular exatamente aquilo. Aí por que eu volto, né, que é o dano que você não consegue ver? O que eu identifiquei? Que onde ele pegava, a pá com certeza estava fletindo naquele Z, que era perto da corda máxima, certo? E ali ela quebra. Só que, depois que ele colocava na posição final, que era para ele poder subir para a torre, ela voltava para uma posição original. Não adianta você fazer o ultrassom, irmão. Vai procurar. Não vai pegar, porque o ultrassom ele vai pegar descontinuidade de sinal. E se ela quebrou e voltou, não vai ter ausência de material ali. Mas dá pra pegar uma falha, né? Não Não pega. é o mesmo sinal. Não pega, pode testar, Mas não pega. aonde? Aonde? No bordo de ataque? No bordo de fuga. Ah, no bordo de fuga. Porque ele faz assim, ó, ele trinca, e aí quando ele volta, você não consegue nem ver a trinca. Não vê a trinca. Aí eu falei, o que a gente precisa fazer? Quando ela quebrar, nós vamos registrar, só que eu quero fazer a inspeção antes. Eu quero fazer uma inspeção na hora que quebrar. Não cai o sinal do ultrassom? Não. Eu falei, nós vamos fazer na hora que tiver quebrado e depois que colocar na posição de descanso. E foi batata. Foi um aprendizado absurdo. Massa. Porque a gente fez a inspeção antes. Aí quando a gente foi fazer o movimento que eles fizeram, a pá já fletiu. Crack. Aí ela fez o barulho. Quem conhece pá, o Na barulho hora de que quando escuta, quebra. Cara, o barulho de quando não dá pra quebra. confundir, Não tem como confundir, cara. E tem gente que fala assim, não, mas porque quem nunca escutou assim, o cara fica assim, mas Cara, não tem como confundir. É um estralo diferente, cara. Quando ela quebra, você vai falar assim, quebrou. Ele nunca mais esquece esse barulho. E aí o que acontece? Quando ela fez aquele barulho, eu falei, já quebrou, segura. Aí o cara que tava comigo dessa empresa, né, falou assim, mas quebrou? Eu falei, quebrou. Não dá pra ver, né? Quebrou. Aí a gente foi olhar, ela já tava, né, baulada, né, com
não sei se aqui fala baulado também, mas estava com uma elevaçãozinha assim, ondulação, né? Ondulação, isso. Aí eu falei, pode inspecionar. Os caras subiram com ultrassom. Tudo ok. Não, subiram porque ela estava ainda... Ah, Tava ela sob não tensão, voltou né? pra... ela Entendi. estava sob tensão ainda, então ela estava quebrada. Tava com fenda, com certeza, tinha as fendas, porque ela É. quebrou. Aí os caras subiram, passaram o Inspecionou ultrassom, e tinha falha. quebrou. Quando voltou pro Aí ele lugar... falou, quebrou. Eu falei, quebrou, quebrou. Aí o cara falou, caramba, Rodolfo. Caramba, quebrou mesmo, né? Eu falei, não, falei pra você que ia quebrar, o difícil é não quebrar. Não, é beleza, vamos colocar no lugar. Voltamos, colocamos na posição que os caras colocaram, inspeciona de novo. Ele foi lá, Não tem falha. não pega. Isso foi o que eu vi, tá, Edgar? Se eu estiver falando alguma besteira, por favor, pessoal do ultrassom aí, me perdoe. Mas foi o que aconteceu. Ele falou, não pega. Porque eles me explicaram na época, porque ele volta pra posição. Porque o ultrassom, E não tem uma ele bolha pega... no meio. Se você É, faz Não tem uma bolha. É porque isso, ele né? quebrou Correto? sem bolha. É, eu não sou especialista em ultrassom, não. De repente volta. Não tem descontinuidade. Não tem falha, não tem espaço. Não caiu nada, não caiu colágeno, não caiu nada. Ele volta à posição original. Aí o que acontecia? Os caras faziam isso, ela voltava à posição original, sobe pra torre. Vamos trazer a Denuse pra falar de ultrassom. Sobe pra torre. Aí o que aconteceu? Começou a abrir um monte de pá. Lá. Porque você começa a Gerando rodar lá. o bordo de ataque, o bordo de fuga, na corda máxima, Ah, quebrado. a pressão vai... Então já começou a abrir, pá, flup, flup, flup. Aí os caras pararam todos os parques. Só que, pô, Sorocaba mandava de centena de pá por semana. Então, um problema desse aí não era uma pá, era 200, 300 pás. Então, quebrava a empresa. Entendeu? Sim. Então, esse teste aí, eu acho que foi um dos mais importantes aí da minha carreira, ó. Fantástico. Isso aí foi um aprendizado absurdo, porque foi eu que toquei todo esse teste. Não vou citar o nome do cara que estava também, porque ele está ainda na mesma empresa. Mas, cara, foi muito, muito legal. Foi muito legal e até ano passado eu encontrei com esse responsável dessa empresa. Hoje ele é um executivo muito importante e até hoje ele lembra disso também. Ele fala, Rodolfinho, cara, você lembra aquela vez que a gente teve que quebrar uma pá e tal, para mostrar que o problema não era aqui com a gente, né, no Brasil, né? Então foi interessante. E aí depois disso, eles pegaram essa pá, que era uma pá boa, então foi uma responsabilidade absurda mesmo. E aí eles tiveram que picar a pá, né? Acho que foi de metro em metro, se não me engano, para depois eles evidenciarem realmente que quebrou naquele local, aonde foi, como foi, Porta-sessões, para né? poder mostrar que ó, o problema que está acontecendo aí em campo não é causado dentro da linha de produção. A gente está com um problema de movimentação de carga. Então foi nesse momento aí que a minha carreira começou a deslanchar um pouco maior, porque começaram a ter muito mais confiança nas coisas que a gente falava, né? Então aí sim, tudo que tinha de teste, São problemas graves, né? de processo e Rodolfo tudo, descobriu, então. eles falavam, não, tem que passar ali pelo Rodolfo e ele vai ter que validar. Então a engenharia desenvolvia as coisas em conjunto, né? E aí o Diego e eu, que era o Diego Coelar, e eu, que eram nós dois analistas de campo, nós dois tínhamos que validar para poder virar processo. E quando a gente ia validar, a gente envolvia a produção, a operação, para depois virar processo. Então aí começou a ser muito mais assertivo a parte de logística. Mas é absurdo, né? Porque tem muita gente hoje movimentando pá, né? Ou até fazendo estoque de pá aí em paralelo, né? As fábricas e tal. E eu até falo muito, né? Com os diretores que eu converso, né? Time comercial, né? Muito cuidado com quem vai fazer esse trabalho para você. Porque você pode movimentar 70 pás para um determinado cliente. Mas se você quebrar uma, pode ser 2 milhões, pode ser 5 milhões. E pode aparentemente estar tudo ok, né, Rodolfo? E descobrir esse problema depois de muito tempo. Depois de já ter feito com muitas pás. Exatamente. O problema é assim, ó. Você movimentou 10 pás, tá tudo bem. 20 pás, tá tudo bem. 30 pás, tá tudo bem. Na 31 aparece o problema. E você descobre que as outras 30... E o cara descobriu lá no parque. Aí ele fala pra você, eu quero que você faça pra mim um estudo de causa e eu quero saber como que você movimentou as outras 30 anteriores. Se o problema apareceu na 31... E aí, se você quebrou dói, 30? Né? Aí que dói, meu amigo. Você quebrou sua empresa. Você quebrou sua empresa. Talvez nem o seu seguro Isso quer dizer, consiga se cobrir. tiver um seguro muito robusto, talvez consiga amenizar, atenuar. Se Mas foi um nesse problema de caso, transporte que você transportou 1 ano atrás. Então. É um cuidado absurdo. Por isso que eu falo, quando você está tratando essa parte de contrato de logística,
Se você não colocar quem realmente conhece tecnicamente para te levantar os riscos de como isso pode acontecer e amarrar alguns riscos em contrato, compartilhando o risco, compartilhando a responsabilidade e deixar claro a parte de documentação, checklist, inspeção, o que inspeciona que, até onde vai a responsabilidade de cada um. Porque tem um que carrega, tem um que transporta, tem outro que descarrega e tem outro que sobe para a torre. Um joga pro outro. Muita mão, né? É muito, exatamente. Então, aonde eu estou envolvido, o que eu sempre falo é, precisamos blindar o nosso processo. Como que ela está chegando para nós e como ela está saindo. Há pouco tempo agora eu vi uma pá que chegou para nós e ela estava já danificada. E por incrível que pareça, foi a segunda pá. Foi a segunda pá que chegou, quase uma centena aí. Chegou a segunda pá e eu fui ver. Estava ensinando uma pessoa que ia inspecionar, que é a pessoa que estava recebendo as notas fiscais. Falei, pô, você vai inspecionar. Fiz um checklist com o desenho da pá, mostrando metro, os problemas que poderiam acontecer, o que ela tinha que olhar e aonde que tinha que fotografar. Na segunda pá que a gente foi olhar, tinha um problema também. E eu acabei alertando os envolvidos no fluxo, né? Cuidado que isso aqui aconteceu e pode acontecer em outras pás. Mas se eu não faço isso, a responsabilidade poderia vir para nós. Porque você está recebendo, você não identificou o problema. E depois você carrega. Se identificar na saída, aonde aconteceu o problema? Dentro do pátio. Dentro do seu pátio. Então, aí pode ir toda a sua margem. Você está pensando, um exemplo, mas eu vou movimentar 60 pás em um mês. Pô, beleza, você poderia ter 500 mil reais aí de lucro brincando, um exemplo, com esse processo. Pô, mas peraí, se a pá quebrou? Já foi. O lucro já foi embora. Já esvaiu. Foi embora. Acabou. Isso se foi uma. Uma página. Se foi uma, agradeça. Agradeça a Deus, né? Ainda se foi uma. Mas o pior é você acabar entrando numa discussão dessa, tendo a possibilidade de não ter sido você. Então, o que é melhor? Você não viu. O que eu falo muito é, o melhor dos casos é você não precisar discutir. A melhor defesa é você não precisar discutir. Como que você não precisa? Se blinda antes. Com dados. Exatamente, é fatos e dados e evidência, senão não funciona. Mas se a pessoa não conhece a parte do processo logístico em si, ele não consegue identificar nem os riscos. Nem os riscos. Então, do mesmo jeito que ainda está esse boom aí de serviços, né, voltado para a parte de reparo e etc e tudo, eu acredito que as empresas aí vão abrir muito o olho ainda para quanto risco eles estão correndo dentro do processo logístico e quanto dinheiro se perde, né? Ou até um custo que poderia ser evitado. Então acredito que isso ainda vai ter muito valor para as empresas que prestam esse tipo de serviço, desde que, óbvio, conheçam o que está fazendo, né? Que não adianta também ir lá vender um serviço e não conseguir identificar riscos, né? Para o próprio fabricante, né? Todo mundo no processo. Investe no processo. Todo mundo. Para a própria Aeris, né? A Aeris gosta muito dessa ideia também, né? A Aeris acha excelente, tanto que ela acha que ela me mandou para os Estados Unidos para acompanhar alguns lotes de pás. Então, eu acompanhei ela desde a saída aqui do Ceará, desde o carregamento aqui no Ceará, a movimentação dentro do porto aqui no Ceará, e eu fui acompanhar a movimentação dela nos Estados Unidos, no Texas. Como que eles estavam movimentando, recebendo lá, para poder registrar e evidenciar riscos que a pá estava correndo durante o processo. Por quê? Porque eram milhares de pás que seriam produzidas. Então, se aparecesse algum problema lá no futuro, para discutir se é logístico, esse documento ia ser levantado. Ou manufatura, ou logística. Mas isso aqui poderia ser isso aqui. A gente acompanhou um determinado lote de pás. Será que isso aqui que vocês estavam fazendo não poderia ser a causa raiz? Uhum. Então você começa a ter mais munição. Não digo para discutir, né? Porque o melhor é não precisar discutir. Porque tudo que foi levantado e tudo que foi sinalizado também foi sinalizado para o cliente. Cuidado que isso poderia dar problema. Cuidado que isso pode ser um problema final. Cuidado que tal. Né? Mas se o problema continua e volta, ou ele volta, né?
você tá embasado que, pô, a gente identificou, a gente alertou, a gente sinalizou. Será que isso não continuou? Será que isso não poderia ser uma causa? E até porque, Rodolfo, às vezes a causa é um conjunto, né? Eu penso que Sempre. às vezes você tem um problema logístico, mas que também na manufatura, como a gente tem algumas tolerâncias, um gap de até X, Então, quando você pega e casa as duas coisas, então eu trabalhei um gap que é até 10, e nessa pá tá com 9. A outra que não quebrou tava com 2. E o que então, um gap de resina que acaba tornando mais frágil, principalmente no sentido transversal. Então, quando isso casa com um problema logístico, pode virar um grande problema. Legal isso que você falou, Edgar, porque eu tinha uma interação muito grande com o meleiro, né? Uma interação muito grande com o meleiro, porque eu tenho um certo conhecimento com movimentação de pá, né, e movimentação de carga, e o meleiro é mestre aí no projeto da pá como um todo, né? E às vezes era muito legal que eu falava com o meleiro, né? Ligava pro meleiro, né? Falava, meleiro, mas cara, como que é aqui nesse Z? E o que ele conhece de estrutural, como né, que é aqui nesse Z? Né? Então, mas o que era legal de eu conhecer do processo também, Edgar? Porque tem gente que movimenta pá e acha que pá é tudo igual. Uhum. Não é, nenhuma pá é igual a outra. Não é igual. Ah, mas o ponto de içamento ele tem um reforço. Mas não é igual. O reforço de uma não é igual ao reforço da outra. Exatamente igual. Muda tudo. Às vezes o mesmo. Muda um monte de às coisa. Vezes até o mesmo projeto tem. Muda. As tolerâncias. Exatamente. Então, quando eu tinha muita dúvida em relação a alguma coisa, eu ligava pro meleiro. Cara, o que você acha e tal. E era legal que às vezes tocava o meu telefone e o meleiro falava assim, baixinho, eu tô com uma dúvida aqui e tal. O que você acha? Você acha que quebra? Eu falava, pô, meleiro, mas você que é o cara da estrutura, da pá e tal, né? Aí ele falava assim, mas você é o cara da movimentação. Você é o cara que manja da movimentação. Se fizer tal. Daí eu falava, pô, eu acho que se a gente fizer, porque óbvio que ele não queria saber da estrutura da pá, né? Pelo amor de Deus. Ele queria saber se eu teria alguma forma de movimentar sem quebrar. Porque com certeza no cálculo dele seria, se movimentar, quebra. Entendi. Então ele queria saber, pô, o que dá pra gente fazer aqui? Pra melhorar isso. Cara, então sempre que a gente se conversava, cara, a gente sempre chegou na solução. Massa. Até problemas que a gente já teve com produção, do meleiro me ligar, pô, baixinho, o seu time lá tá fazendo não sei o que, assim, assado. Ô, meleiro, mas o que aconteceu, cara? Não, assim, mas baixinho, será que é isso mesmo, cara? Porque o seu time é muito correto. Fala, meleiro, eu tô achando que tem boi na linha aí. Por quê? Pô, porque quem tava lá era o meu supervisor, o meu encarregado tal, coordenador tal. Difícil ter tido Não é pra ter sido isso. Mas vamos conversar com ele. Pô, foi isso, Rodolfo? Foi. Falei, cara, eu acho que não é isso, ó, porque tal. Vixe, então se você falou, agora eu já tô com medo. No final, descobriu. Porque ele já sabia que se o problema não fosse meu, o problema ia ser muito maior. Entendi. Entendeu? Não, então vamos falar com fulano. Pô, nós ligava pro cara. Não, aconteceu assim, assado. Não foi nosso, foi produção. Mas o que era legal era a gente ter essa interação. Então quando o cara da logística, ele tem a humildade de perguntar pro cara que é de projeto e falar, cara, eu estou com medo. Porque eu brinco muito que o medo em si, ele não é saudável. Quando você está falando de movimentação de carga, não é saudável. Porque o cara que faz a movimentação com medo, ele treme. Ele vai trazer outro risco para o processo com essa insegurança. Mas ele não pode perder o respeito pela movimentação de carga. Porque é um risco absurdo em tudo que você faz. Então, o que é o melhor de se fazer? Compartilha. O que está te trazendo essa insegurança? Pô, mas e se eu colocar essa determinada canga aqui, vai segurar? Primeiro, o cara sabe para que serve uma canga? A maioria das pessoas não sabe. O cara sabe como que uma canga tem que encaixar na pá? A maioria das pessoas não sabem. Ele só sabe que ele tem que colocar. Como ela resiste, como não resiste. Porque às vezes o cara... Pô, eu tive discussões com o meleiro absurdas sobre canga. E a gente montando... Pô, o meleiro fora do país, a gente montando canga com vídeo, pro meleiro ver se a gente tava montando certo, de acordo com o projeto dele, pra gente conseguir virar pá. E mesmo assim, a pá quebrava. Então, é um conjunto da parte operacional com a parte de desenvolvimento de projeto, do projeto da pá. Aí ele falava, pô, realmente essa pá tá muito frágil nessa região. Pô, nós vamos ter que fazer outra coisa aí, Rodolfo. E quando eu falava pra ele confiava. E quando ele falava comigo, eu confiava absurdamente. Então, se a gente amarrasse, não tinha como. Porque tinha vez que eu ligava pra ele e falava, pode fazer que não quebra. Pode fazer que não quebra. E já teve vez ele falar pra mim, Rodolfo, pode fazer que não quebra. Se tiver tudo certo, não quebra. E eu fui fazer, quebrou. Ô, meleiro, quebrou. Ele falou, então tem coisa pior. Pô, mas o cara... Mas, Rodolfo, seu pessoal deve ter feito alguma coisa errada. Eu falei, cara, não fez.
Ó, tá aqui o vídeo, foto e tal. Caramba, o que é, não sei o que. A gente foi ver, não tinha feito pós-cura. Aí quebra. Na região onde tinha que fazer o giro da pá. Então, ou seja, aquela região tava fragilizada. Então tem um monte de detalhe que, pô, o cara vai fazer uma movimentação e naquela região tem algum reparo, tem alguma coisa. Pô, se o cara é experiente, ele vai perguntar, cara, teve um reparo nessa região? Pô, teve. Eu já fico cabreiro absurdamente. Porque a outra pergunta que eu faço é, foi feito pós-cura? É. Cara, 99% dos caras que movimentam um pá não sabem nem o que é isso. Fala, foi feito pós-cura? O cara fala, por quê, cara? Que geralmente Porque faz pouco tempo que foi feito o reparo. as pessoas que vêm da movimentação de carga, que vão para o parque eólico, são muito mais acostumados a movimentar materiais mais rígidos, que têm uma certa flexibilidade. Exatamente. Muito diferente da constituição da pá eólica. Então, Perfeito. quando você falou aí de canga, apesar de não ser especialista, eu fiquei pensando, qual o motivo da canga? Na minha cabeça veio que é a distribuição de pressão. Perfeito. E proteger a cinta. É as duas não coisas. cortar. Para não cortar. Exatamente. Só que se o cara que opera não tem pelo menos esse conhecimento, que às vezes ele não tem, às vezes é um cara que tem ensino médio, que não foi instruído adequadamente para aquela situação. Exatamente. E às vezes o encarregado da movimentação, que é ali o rig, se ele passar essa informação para o operador, com certeza a movimentação pode ter uma outra dinâmica. Perfeito. Teve caras já que tentou virar pá e não colocou a canga. O negócio é o seguinte. Cortou. Quebra o BF, né? Quebra o BF. Então, corta assim. é o que eu falo muito. Não é questão de estudo, certo? Conhecimento. É questão de... E quando você coloca, expõe exatamente dessa forma, dificilmente o erro vai acontecer. Porque ninguém quer sair quebrando uma pá. Ninguém sai com essa intenção de Não, pelo amor de Deus. Ontem, quando acontecia acidente, eu odiava ter que mandar alguém embora por causa de algum acidente desse tipo, com dano material, o que quer que seja. Porque quando você demite um cara que cometeu um determinado erro, que não foi irresponsabilidade, né? Óbvio, a tal ponto assim, né? Se você colocar um outro cara novato ali, você tá agregando muito mais risco ao processo. Sim. E aquele cara que errou ali, que é um cara responsável, mas acabou errando, aquilo ele nunca mais vai errar. Aquele cara nunca mais vai errar. Então daqui 4, 5 anos você vai ter um cara muito mais robusto dentro do seu processo. Desde que ele seja um cara responsável. Quando você identifica um irresponsável, é óbvio que não faz sentido continuar com uma pessoa assim dentro de uma indústria, né? Porque envolve vidas, envolve muita coisa que tem mais valor até do que a própria pá. Mas eu acredito demais em treinamento e prevenção. Acredito demais. Treinamento e prevenção é a base de tudo. Só falar uma coisa interessante, você falou duas coisas importantes, treinamento e prevenção. Mas tem uma coisa importantíssima que é o briefing. Perfeito. Aquele briefing ali antes de iniciar qualquer tipo de trabalho. Perfeito. Você alinha expectativas, direciona o processo e consegue alinhar até Perfeito. algumas informações que não estão... Não, perfeito. Ligadas. Como que funcionava o briefing, né? Ou funciona, né? Onde eu estou trabalhando. Coisas que são movimentações padrão, né? O que já está padronizado, já tem um procedimento operacional padrão e as pessoas já foram treinadas, não há necessidade do briefing, porque já é algo rotineiro. Ele não vai fazer o briefing em toda a operação. Mas se alguma coisa é nova, saiu do processo, o briefing tem que acontecer. Vou dar um exemplo. Movimentação de molde. Movimentação de molde. Nós fazíamos toda a movimentação de molde dentro da própria Aeris. Isso era tudo o nosso time de logística que movimentou. Desde o plano de rigging, da sinal para operação, a gente só alugava os guindastes. Mas até tocar a operação em si de movimentação de molde, era todo feito pelo nosso time de logística. E aí toda a movimentação de molde tinha que ter obrigatoriamente o briefing. A gente falava briefing de segurança, porque o foco principal era a segurança, mas não era só um briefing de segurança. Era alinhar expectativa, riscos, prioridades, processo, posicionamento, papéis e responsabilidades dentro da operação. Então, o briefing é fundamental se você tem qualquer alteração num processo ou se for alguma coisa spot, que a gente chama, né? Igual, a gente subiu todas as pontes rolantes da Aeris também, né?
todas as dezenas de pontes rolantes ali, quem subiu as pontes rolantes foram os próprios operadores da Aeres. Então a gente contratava o guindaste, mas interação com a empresa da ponte, aonde fazia o içamento, como fazia o içamento, o plano de rigging e a montagem da ponte rolante, né? Subir a ponte rolante nos trilhos, era toda feita pelo nosso time. E ali haviam briefings extremamente importantes, alinhando todo o processo, porque é um risco absurdo. Além de ter muito valor agregado, né, financeiro, né, monetário, o risco de segurança é absurdo, né? Tá falando ali de equipamento de 40, de 60, 70 toneladas, que se você danificar, vai dessa daí, são milhões de reais. E o problema principal é, se danificar, até chegar outra, o que não tem produção. Uma fabricação. Não tem produção, vai demorar mais 6 meses, assinado, 4 meses para chegar outra, por exemplo. Já está assinado com e aí, como que faz? Com prazo de entrega da primeira pá. Como que faz? Então esse tipo de coisa a gente até dependendo do operador que tá ali, a gente até evita falar, porque senão traz medo. Não sabe o tamanho do peso, né, cara? Não sabe. Movimentar o molde. A gente descarregava molde, a gente chegava a mudar a linha de produção em 2 dias dentro da Aeres. 2 dias. Um sábado e domingo. A gente tirava as linhas de produção de um galpão e levava pro outro. Com molde e tudo. E aí quando você vai movimentar o molde, você pensa assim, se o molde danificar... Em quanto tempo fica pronto um novo molde? Acabou. Não tem outro molde. Não tem outro molde, cara. Chega a cancelar. Então é uma responsabilidade absurda. Muito bom. Uma aula aí com o Rodolfo de uma logística. Aula mesmo. Fiquei até com vontade de reparar pá agora. Foi impressionado aí. Muito bom, Rodolfo. Só tenho a agradecer aí a tua vinda, né? Eu que agradeço. Tinha que ter outro dia para falar de tanta história, né? Caramba, até finalizo aqui lembrando de um dia que eu tava com pedra no rim. Mas deu muita... São 6 horas da noite. Isso. Tá falando sério. Eu estava com... Lembro de um dia que eu estava com pedra no rim, eu tive que ligar para alguém, eu mal em casa, foi o Rodolfo que foi me socorrer. E Logisticamente. Na logística, tinha que ser, né? Passei mal no carro dele, cara, fiquei com vergonha. Foi problema de logística interna, não escoar a pedra adequadamente. E o pior é que ele foi chorando, e eu sou bagunceiro demais, né? E ele foi chorando no carro, e eu dando risada, tirando sarro até o hospital, né? E ele morrendo no carro, e eu me mijando da risada, né, cara? Porque eu sou bagunceiro, né? E se eu falar pra você que eu tive depois, cara... E eu fui chorando pro hospital também, falando pra minha esposa, eu vou morrer. E aí no hospital, né, comecei a tomar água pra fazer o exame, lá saiu dentro do hospital. É mesmo, coisa. Eu fui igual você no carro, eu vou morrer. Eu já tava fazendo o testamento, mandando abraço pra família. Obrigado aquele socorro lá. Então, obrigado pela vinda aqui. Eu que agradeço. Sucesso na nova jornada, Rodolfo. Provavelmente vai estar se desligando da Cordeiro, né? Na Cordeiro. E vai para um novo desafio, né, Rodolfo? Perfeito, mas a Cordeiro tá no meu coração ainda, tanto quanto a Aeres, então continuarei dando um suporte aí pra Cordeiro o tempo que for necessário. Sou muito grato a eles lá, né, os diretores, né, sempre me ajudaram também, continuam me ajudando, então o que eu puder ajudar eles eu vou estar à disposição. E o mesmo pra vocês aqui, pô, o que vocês precisarem de mim. Edgar falou comigo, eu falei na hora pra ele, cara, só vou pedir pra quem manda aqui em casa, né? É verdade ou não? Eu só vou falar com a esposa aqui, porque vai que já tem um compromisso marcado, né, a esposa que manda na agenda. Mas, de verdade, o que vocês precisarem de mim, estou à disposição. Vocês têm meu telefone, pode ligar. E em breve aí estarei em outra empresa, também de grande porte, uma das maiores aí da América Latina. Transporte então, também. Logística tá na... transporte. Logística me persegue, logística me persegue, não tem jeito. Mas acredito que é o legado que a gente vai deixando aí, né? Onde a gente vai passando. E sou muito grato a todos que me ajudaram, principalmente nesse período que eu tô aqui no Ceará, né? Reforço muito, né? Que eu acredito que quem não tem gratidão não tem história. E quem não tem gratidão, provavelmente o futuro dele vai estar mais complicado, né? Então, sou grato demais a todo mundo que me ajudou, tudo que eu tenho. Óbvio, primeiro Deus, depois minha esposa e minhas filhas, e depois essas pessoas abençoadas aí que passaram na minha vida. Então, grato, não vou citar nome, né, mas sou grato a cada um deles. E principalmente meu time que sempre esteve comigo aí. É isso aí, pessoal. Obrigado demais. Nós agradecemos demais aí essa aula, essa explanação técnica, muito história bom. De vida, várias coisas.
E aqui a honra ao Edgar de encerrar esse programa, que é amigo do cidadão, um amigo pessoal, uma pessoa que tem uma história juntos, os dois. Então, Edgar, vamos dar a oportunidade de falar a última frase aí. Vai lá, Rodolfo, incentiva quem quer entrar na eólica aí. O que você tem para dizer aí? Quem quer entrar no setor? Dizem que quem está entrando agora aí na eólica pode ficar tranquilo que vai se aposentar na eólica porque tem muito o que crescer ainda, então vai ter oportunidade para todo mundo. Tem espaço para todo mundo, desde que seja honesto, não precisa ser tão competente, né, no que faz, porque para isso tem empresas aí que ensinam, né, fazer um comercial já. Tem gente que ensina. Assistam o podcast, vão aprender bastante e, óbvio, respeitem as experiências aí e escutem quem está mais tempo no ramo, que a experiência na eólica tem muito valor. Muito valor. É isso mesmo. Muito bom. Só não aprende quem acha que já sabe tudo. Não é Amém. verdade? Então, obrigado aí, Rodolfo. Eu Obrigado que por agradeço. esse tempo. Pessoal que nos acompanhou até agora, obrigado. Deixa teu like aí, nos segue, compartilha esse conteúdo se você acha que é um conteúdo relevante. E vamos lá, nós somos os amigos da eólica, vem conosco aí. Não deixa de compartilhar.